Bem, então, dando continuidade aí à nossa disciplina, tá certo? Para os alunos de Engenharia Naval, o item 9.2, tá certo? Então, eu vou explicar aqui como é que se chega às equações gerais, tá certo? Da transformação de tensão. Então, eu vou tirar aqui minha imagem, tá? E vou ler o capítulo e vou explicando, tá certo? Lembrando, você quer visitar, seja bem, que é visitante, que não é meu aluno, seja bem-vindo, né? Tire bom proveito, né, dessa explicação. Mas lembrando que é específico para meus alunos de engenharia naval, devido à pandemia, a gente está gravando esses vídeos. Mas na realidade essas aulas deveriam ser presenciais. Bem, então vamos lá, né? Vou tirar aqui minha imagem para explicar, ok? Então vamos lá. Equação geral de transformação de tensão para estado plano. O método para transformar os componentes das tensões normal e desse isolamento do sistema de eixo de coordenadas XY para x' e y' discutido na seção anterior, será agora desenvolvido de maneira geral e expresso como um conjunto de equações de transformação de tensão. Então, conversão desse sinal. Antes que as equações de transformação sejam deduzidas, devemos estabelecer uma conversão de sinal para os componentes de tensão. Adotaremos, neste caso, a mesma convenção usada na seção 3. Resumidamente, uma vez estabelecidos os eixos x e y, ou x' e y', o componente das tensões normal ou desse isolamento será positivo caso atue na direção positiva da coordenada da face positiva do elemento, ou caso atue na direção negativa da coordenada da face negativa do elemento. Por exemplo, σx é positivo, uma vez que atua na direção sobre a face vertical direita. Tá aí, ó. Aqui é o traço eixo de coordenada, esse aqui é o cubinho, né, que foi tirado da amostra da estrutura e que pela simplificação que nós engenheiros fazemos, então nós transformamos em um plano de tensão. Isso aqui é um estado de tensão, tá? O que está ocorrendo dentro da estrutura. Então nós temos as coordenadas na direção x e y positiva. Então tensão y é positiva na direção da coordenada positiva, quer dizer, alonga, né, o cubinho na direção y. E σx, a tensão normal x, ela é positiva na direção positiva do eixo y, alongando também o cubinho. Caso contrário, é negativa, né, caso de compressão. Já a tensão de isolamento, ela é positiva se ela estiver atuando na face direita do cubo, nessa direção que está mostrada, tentando fazer um giro anti-horário, tá certo? E o ângulo é positivo se fizer, né, esse giro no sentido anti-horário, tá? Então, essas são a conversão de sinal. Então, é isso que ele está escrevendo aqui, tá? Então, σx é positivo, uma vez que atua na direção direita sobre a face vertical direita. σx é positivo. E atua para a esquerda sobre a face vertical esquerda. A tensão de isolamento mostrada na figura 9.5a está atuando na direção positiva em todas as quatro faces do elemento. Na face direita, tal XY atua para cima, a direção mais Y. Na face inferior, tal XY atua para a esquerda, a direção menos X, e assim por diante. Então, certo? Então aqui, todos os componentes da tensão mostrada na figura 9.5a mantêm o equilíbrio do elemento. E, por esta razão, conhecendo-se a direção tal XY em uma face do elemento, definimos sua direção nas outras três faces. Portanto, podemos lembrar a conversão de sinal apresentada antes simplesmente observando que a tensão normal positiva atua para fora de todas as faces
E a tensão de isolamento positivo atua para cima na face direita do elemento. Então, de tudo isso aí é só esse resumo aqui que está em negrito, tá? Que te dá essa dica aí dos sinais, tá certo? Então vamos ver. Dado o estado do plano de tensão mostrado na figura 9.5a, a orientação do plano inclinado no qual devem ser determinadas os componentes das tensões normal e desse isolamento será definida pelo ângulo θ. Para mostrar esse ângulo adequadamente, é necessário primeiro estabelecer um eixo positivo x', orientado para fora, perpendicular ao normal em relação ao plano, e um eixo associado y' ao longo do plano, figura 9.5b. Tá aqui, ó. Figura 9.5a, 9.5b. Tá. Então dá um giro perpendicular ao plano, tá certo? Tá x' e perpendicular a x' ao paralelo à face, né? Depois do giro é o y'. Então está defasado de θ graus, né? X de x', ok? Aqui, observe que os conjuntos de eixos sem linha e com linha constituem sistemas de coordenadas dextrógeno, isto é, o eixo positivo Z ou Z' estabelecido pela regra da mão direita, fechando seus dedos no sentido x ou x' para y ou y'. Observe a direção positiva do eixo Z ou Z' que aponta para fora. Tá certo isso aí? Então, tranquilo, né? O ângulo θ é medido do eixo x positivo até o eixo x' positivo. A direção será positiva desde que siga a curvatura dos dedos da mão direita, isto é, sentido anti-horário quando mostrado na figura 9.5b. Tá? Aqui é a figura 9.5b. Então você coloca aí a regra da mão direita e você vai ver, né, que Z está saindo da folha, tá? Muito bem. Componentes das tensões normal, componentes das tensões normal e desse isolamento. Bem, então eu vou mostrar aqui como é que faz, tá? Então aqui na figura 9.6a, você vê o estado do plano de tensões que foi tirado da amostra. Essa tensão sigma normal y, sigma y, sigma x e a tensão de isolamento tal xy, elas são em função, né, do carregamento da estrutura, né? Se for no caso uma viga, né? Então quando você calcula as reações de apoio, né, e calcula o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante, você vai conseguir esses valores de sigma x, onde sigma x é m, é a fórmula da tensão normal, né? Da tensão de flexão, que é my sobre i, tá certo? Então você tira o valor do sigma, né, da tensão normal ou axial. E a tensão tal xy você tira daquela equação, né, que é QV sobre T, tá? Então, do diagrama de esforço cortante, tá? Então você obtém o tal xy do diagrama de esforço cortante e o sigma x do diagrama de momento fletor, né? Então m, momento fletor, vezes y, distância do centro de massa à borda, tanto superior como inferior, você tira o valor dividido pelo momento de inércia. E o tal xy é igual a força cortante, que multiplica o momento estático dividido pelo momento de inércia vezes o T, que é o thickness, a espessura, né? Isso aí já foi visto, tá? A espessura do local onde você está calculando no ponto. Muito bem, então, como é que faz? Então, essa face direita aqui, tá certo? Você dá um giro de θ graus, como está mostrando na figura B. Tá a figura B aqui, ó. Então, a face deu um giro de θ graus. Então, traça perpendicular a face, o eixo x' e perpendicular o eixo y'. E mostra aqui o valor do ângulo θ. Pronto, agora o que você vai fazer? Você vai pegar e vai projetar,
né, a área θ, no eixo X e no eixo Y, nessas faces aqui. Então, fica para o eixo Y, fica ΔA cosseno θ. Para o eixo X, fica ΔA seno θ. E aqui na face é o próprio ΔA, tá certo? Como a gente sabe que força é tensão vezes a área, então é só pegar aqui, ó, transformar esse diagrama aqui em diagrama correspondente, né, à força para que a gente aplique, para que a gente possa aplicar a lei da estática. Então aqui, ó. Então aqui no eixo Y vai ficar σx vezes ΔA, tá certo? Que é a força que atua na direção x'. Na direção perpendicular a essa face esquerda aqui, fica σx vezes ΔA cosseno θ, tá? Que é uma força. Aqui no eixo Y, aqui para baixo, vai ficar ΔY vezes ΔA seno θ, que é a tensão vezes essa área aí, que dá a força nessa direção. A mesma coisa faz para os isolamentos, tá? Então, tal xy vezes ΔA seno θ, tá certo? Aqui no eixo X e no eixo Y vai ficar tal xy ΔA cosseno θ, tá? Projetando, né, essas tensões de cisalhamento conforme essa figura aqui, ó. Essa aqui, ó. A figura A, tá vendo? Então, ó. O tal XY na face esquerda está apontando para baixo e o tal XY aponta na direção, né, de menos X, né, aqui embaixo do cubinho. Por isso que ficou essa figura aqui, ó, tá? Então a força está na mesma direção da tensão. Pronto, então daqui é só você aplicar a somatória das forças que atuam em x' e somatória das forças que atuam em y'. Então você retira daqui, tá? Então projeta ela para os eixos, vai dar aqui, tá? Então tá aqui, mostrando aqui como é as equações, né, que você projetou em x e y, e daqui você vai desenvolver, tá? E usando, né, a trigonometria, as identidades trigonométricas, né, como está mostrado aqui, né, nesse item, você vai chegar às equações σx' e tal x' y', que é a equação 91 e 92, certo? Então isso aqui vocês sabem, isso aqui, tá, é mais fácil do que algumas equações que vocês veem lá em cálculo 1. Isso aqui é estática, né? Então, transformou as tensões em força, aí depois projeta no eixo x' e y', tá? Então desenvolvendo, aplicando as derradeiras, as necessárias, né, funções trigonométricas, você chega a essa equação, tá? Muito bem. Para você tirar, você poderia fazer a mesma coisa para achar o sigma y', mas para isso basta você pegar e substituir o θ por θ mais 90 graus, tá? Na equação 91 que você chega ao sigma y', que é a equação 93, tá certo? Então, eu não vou fazer isso aqui no papel, usando, né, manualmente, porque fica muito complicado de eu filmar e desenvolver a equação. Mas você vê que não é tão fácil. Então, vai ficar, né, para os meus alunos da engenharia naval, vai ficar como exercício para eles desenvolverem essa equação aqui, tá? Então, aqui está mostrando o procedimento de análise escrita, tá? Aqui, ó. Para aplicar as equações de transformação de tensão 91 e 92, é necessário simplesmente substituir os valores conhecidos de σx, σy, tal xy e θ, de acordo com a convenção de sinais estabelecida na figura 95. Se σx e tal x'y, se σx' e tal x'y forem calculados com quantidades positivas, então essas tensões atuam na direção positiva dos eixos x' e y'. Então, por conveniência, podemos facilmente programar essas equações em uma calculadora de bolsa, né? Por isso que a gente faz os simuladores no Excel, tá?
Então aqui tem um exercício de fixação, o exercício 9.2. Então você vê como é fácil a aplicação. Então, vou ler aqui o exercício. O estado plano de tensão é representado pelo elemento mostrado na figura 9.7a. Determinar o estado de tensão no ponto em outro elemento orientado a 30 graus no sentido horário em relação à posição mostrada. Então, primeira explicação, antes de ler a solução. Então, esse plano de tensão, como eu já expliquei, esses valores, 50 megapascal, né, que está tentando alongar na direção Y, o cubinho aqui, e esse 80 megapascal, que é a tensão em X, tentando esmagar o cubinho, né, assim como esse 25 megapascal, que está no sentido negativo, porque está apontando a setinha para baixo na face direita do cubinho, né, a gente obtém elas através daquelas equações que eu narrei anteriormente, tá certo? Onde tal é QV sobre T e sigma, que é a tensão normal, MY sobre I, tá? Que a gente tira lá do diagrama, a gente pega a estrutura, no caso a viga, calcula a reação de apoio, depois da reação de apoio faz o diagrama de momento fletor, de esforço cortante, depois calcula o momento de inércia da peça, né, da seção transversal, calcula o ponto onde a gente quer obter o valor da tensão de cisalhamento, tá certo? Para achar o momento estático, aí daí a gente substitui esses valores e encontra esses valores aqui, né? Foi dado aqui no cubinho. Aqui no caso ele já deu os valores, mas o bom mesmo é você pegar o exercício completo, tá? Mas aqui, como é só para demonstrar a aplicação da equação, então vamos em frente, tá? Então, solução. Este problema foi resolvido no exemplo 9.1, por meio dos princípios básicos. Aqui vamos aplicar a equação 9.1 e 9.2 pela convenção de sinal estabelecida, vê-se que, né? Então foi lá da figura 9.5. Então, sigma x está comprimindo, tendendo a esmagar o cubinho, é menos 80 megapascal. O sigma y está tendendo a alongar o cubinho. Então, o valor é 50 megapascal positivo. E o tal xy na face direita do cubinho, a setinha está apontando para baixo, então é menos 25 megapascal, tá certo? Então, retirou os dados ali do cubinho. Então, vamos lá, plano CD. Para obter os componentes de tensão no plano CD, tá? Aqui mostrado na figura B, ó. Figura 9.7b, deve-se observar que o eixo x' positivo é orientado para fora, tá? Então aqui, ó, girou a face para baixo, tá certo? De 30 graus, e perpendicular a ela traçou o eixo x' e paralelo a ela traçou o eixo y', tá certo? Então tá aqui o eixo x, x', y', tá? Então, x' positivo é orientado para fora, perpendicularmente a CD, ou essa face direita do cubinho. E o eixo associado y' é orientado ao longo de CD. O ângulo medido do eixo x para x' é menos 30 graus horário. Aplicando as equações 9.1 e 9.2 temos, então aplicando a equação, né, sigma x mais sigma y sobre 2, mais sigma x menos sigma y sobre 2, cosseno de 2θ, mais tal xy, seno de 2θ. Então, substitui os valores, né? Então, quanto é que vale sigma x? Menos 80. Sigma y, 50. Dividido por 2. Aí repete, né? Sigma x menos 80, sigma y menos 50 positivo, mas como se não é menos, vai ficar menos 50 dividido por 2. Cosseno de 2θ. Então, 2θ, o ângulo θ é 30, tá certo? Negativo, porque girou no sentido horário, mais, né, tal xy, que é 25 negativo, sendo de 2 vezes, né, θ menos 30. Substituindo os valores, encontramos o valor de tal x', tá certo? De tal não, de sigma x'. Agora, tal x' é só aplicar a equação 9.2, né? Então fica menos sigma x menos sigma y sobre 2 seno de 2θ, mais tal xy cosseno de 2θ. Então, substituindo mais uma vez os valores, encontramos que o tal x' y' é menos 68,8 megapascal. Tá certo? Bem, eu vou explicar só o plano CD. O outro plano você depois dá uma olhada aí, tá?
certo? Então encontrou no plano BC, no plano CD, no plano BC os valores, tá? Certo? Aí vou ler só aqui para finalizar. Aqui está o x', y' foi calculado duas vezes a fim de proporcionar uma verificação. O sinal negativo de sigma x' indica que essa tensão atua na direção x' negativa, figura 97C. Os resultados são mostrados no elemento da figura 97D. Tá? Então, aqui, né, o novo estado do plano de tensão nessa direção é essa figura 97D. Tá? Então você vê como alterou, né? Como deu uma alterada. Ó. Então, repara bem, aqui, ó, era 80 megapascal, no X era 80 megapascal esmagando. Aqui ficou 25,8 megapascal, continua esmagando. Na direção Y, olha a alteração, na direção Y, era 50 megapascal alongando. Olha como ficou, 4,15, em vez de alongando, ficou esmagando também, tá vendo? Então, ó, se o camarada não fizer esses cálculos, você pode dar um problema estrutural grande. Se você estiver esperando que a estrutura vá alongar, e de repente ela muda o sentido, pode causar problema estrutural. Por isso que tem que fazer essas análises. Bem, no cisalhamento, você vê que na face que girou, na face, né, principal, era a tensão de cisalhamento era 25 megapascal. Então, quanto é que ficou? Ficou 25,8 megapascal na direção negativa. Está na direção negativa. Então não alterou praticamente muito, né? Aumentou um pouquinho, né? Era 25, ó, 25 megapascal, passou a ser 25,8. Então se você projetou e colocou a tensão admissível cravada em 25, nesse giro aqui ela vai rachar, porque deu mais, tá certo? Então é isso que tem que saber analisar. Bem, gente, é isso aí, tá? Então eu vou encerrar aqui encerrar essa videoaula, né? E tire bom proveito disso aí. Pense direitinho, analise com cuidado, assista a aula, vá verificando que você vai ver como é importante isso aí. Então, é isso aí. Encerrando.